Há exatos 39 anos, a Rede Tupi de televisão, a primeira emissora de televisão do país, ia ao ar pela última vez. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Era 12:30, quando a Tupi do Rio saiu do ar. As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Rede Tupi de televisão. A emissora, em 1980, estava em um dos piores estados jurídicos. Os funcionários de São Paulo estavam com salários atrasados e pressionavam a emissora com greves. Se bem que, do jeito que a coisa vai, eu acho que nem casamento vai sair. Olha, Dorinha, o mundo acabou de virar de cabeça para baixo, viu? A mesma, sem dinheiro, estava esticando capítulos de novelas e exibindo muitos comerciais para poder se manter. Mesmo assim, não desistia de sua programação, que continuava com novidades. Os funcionários, no entanto, estavam abertos para soluções. Os diários associados apelaram para suas linhas de créditos e pediram um empréstimo de 30 milhões de cruzeiros. Este empréstimo salvaria a Tupi e manteria a emissora em situação regular até os anos 90. Mas a emissora já tinha assegurado seus bens anteriormente para a Caixa Federal. Com o empréstimo negado, a emissora entrou em negociação para vender a TV Alterosa. Uma de suas emissoras em Minas Gerais, com finanças bem constituídas. A mesma poderia normalizar a crise da emissora, possibilitando a renovação da concessão. A Alterosa vem a público fazer esta retratação. Essa hora já está de pé. O ministro das Comunicações do governo de João Figueiredo estava com os processos em mãos, ouviu a proposta e deu apoio total à Tupi, dizendo que nem pensavam no fechamento da emissora. Afinal, o governo era credor da rede. Brasil! Brasil! Bandeira em punho, coração banhado. Os ventos assopravam a favor e as negociações de venda correram para frente. Enquanto em São Paulo, os diretores pediam para os funcionários retornarem aos seus postos originais. A venda da Alterosa estava quase sendo concluída. Todos assinaram a venda, mas um dos donos da emissora não gostava do comprador e acabou não concordando com o negócio. Um grupo de grevistas, formados por funcionários, entraram com um pedido de falência da emissora, agravando a situação ainda mais. Mas meu filho, era ele ou você? Você não pode estar arrependido do que fez. Não se trata de estar arrependido, Dr. Malta. Se trata de estar sofrendo por ter matado uma pessoa, o pior que essa pessoa possa ter sido. A Rede Capital queria comprar a Tupi. Os gestores da emissora e os compradores entraram em reunião para discutir a venda. Passaram várias horas, realizando uma auditoria nas contas e explicando o sistema financeiro. Após os administradores revelarem que o passivo da emissora beirava a 5 bilhões de cruzeiros, o comprador desistiu do negócio e afirmou que a estação era irrecuperável. Um dos proprietários da Tupi acusou Edmundo Monteiro de uma administração desastrosa e chamou Edmundo de coveiro da Tupi. O mesmo pediu a dissolução das ações do Diários Associados para que a crise fosse resolvida. Enquanto a greve se aprofundava, os diários associados estavam com bastante medo e decidem entre si pedir uma concordata formal, uma espécie de pedido de falência para pagamento de dívidas. A crise da Tupi chegava aos momentos mais extremos, com greves de fome. Pedro Neves tinha tido esse problema, né? O que o senhor sentiu assim? O senhor achou que de repente... O presidente do Brasil desembarcava normalmente no aeroporto de Congonhas, quando 300 funcionários, sindicatos e outros movimentos imploravam para o presidente dar um jeito na situação. Eles explicaram a situação caótica da emissora e contaram ao presidente a história de um dos funcionários que, após descobrir que a emissora pagou o salário com cheque sem fundo, sofreu um ataque cardíaco e morreu no hospital. Haviam vários outros funcionários que também vieram a falecer. O presidente do Brasil ficou assustado e afirmou que em poucos dias iria resolver o caso. Não, pode vir. Eu toco harpa? Djalma, ensina o Flávio a tocar. Por favor, é só
O apresentador, Flávio Cavalcante, disse que os grevistas deveriam parar com todas as atividades da Tupi. E ainda apelou para os funcionários do Rio, que não eram condizentes com a greve. Enquanto tudo isso acontecia em São Paulo, no Rio de Janeiro, a emissora era gerada normalmente, sem grandes problemas e sem salários atrasados. Enquanto isso, o Ministério das Comunicações pedia em vários comunicados a venda da Tupi para outro grupo. E afirmou que o governo não iria intervir e nem disponibilizar recursos para a rede. O governo, no entanto, possibilitou diversas negociações e apoiou a venda da Tupi, deixando a emissora em plenas condições de transferência. Os funcionários também relataram que chegariam em um acordo em relação à greve se a emissora fosse vendida. A informação, a emoção, a diversão. Na época, um dos membros relacionados ao governo afirmou que a Tupi não teria sua concessão cassada. A decisão apenas agravaria a crise dos funcionários. O Ministério das Comunicações anunciou que a rede Tupi iniciaria seu processo de venda. Após o comunicado, diversos grupos de comunicação surgiram para analisar o negócio. E um em especial avançou nas negociações. O nome do grupo nunca foi revelado, mas muitos especularam que se tratava do Grupo Bloch e do Grupo Abril. Um político local afirmou que a Abril assumiria as concessões. As negociações da Tupi iam para frente, mas não eram concretizadas. Os funcionários, para pressionar a venda, promoveram greves mais graves. Os transmissores da Tupi em São Paulo foram desligados e a emissora ficou fora do ar. Algo imperdoável na lei brasileira e que poderia render a cassação da emissora. O governo ainda aguardava a venda da Tupi e publicou uma ordem para permitir a greve dos funcionários. Sendo assim, a emissora não seria extinta. Olê, olá, hoje a criança botando pra quebrar. Olê, olá, hoje a criança botando pra quebrar. No Rio de Janeiro, tudo ia muito bem, os salários estavam em dia. E não haviam muitas reclamações. Depois da demora na venda da emissora, foi realizada uma grande reunião, com diversos ministros, e com o presidente do país, para solucionar o futuro incerto da rede Tupi. Após calcular as dívidas da emissora, debater sobre o assunto, e pensar sobre as concessões, a compra da Tupi foi considerada completamente inútil, diante as dívidas bilionárias que a empresa mantinha. Inicialmente, apenas a concessão de São Paulo e Rio de Janeiro seriam cassadas. Porém, foi levado em conta que os diários associados estavam em péssimas condições financeiras. O governo queria possibilitar a formação de uma nova rede de televisão no país. E com as concessões sendo utilizadas pela Tupi, isso não era possível. Mais tarde, a decisão saiu. Foi decretada a não renovação de uma boa parte das emissoras componentes do Diários Associados. A reação dos funcionários, após descobrir a extinção da emissora, foram as mais diversas. O clima de desolação era muito grande. Mesmo assim, a maioria continuou com as suas atividades normais, até o último minuto, implorando para que o presidente viesse a revogar a decisão. Mas infelizmente, não deu certo. Em julho de 1980, a rede Tupi ia ao ar pela última vez em sua história. Vários técnicos do Dentel, em várias regiões, acompanhados com policiais, se deslocaram para lacrar os transmissores. Sempre na liderança, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma boa parte das emissoras, como a Itacolomi de Minas Gerais, tentaram resistir e mandaram um pedido de renovação das concessões. Mas tiveram seu pedido negado e nem entraram no ar. O clima foi muito pesado e poucos ficaram para assistir à cena da lacração, que foi pacífica.
No Rio Grande do Sul, a Tupi-Piratini entrou no ar e transmitiu a programação, normalmente. No entanto, os funcionários não demonstraram a sua tristeza. Os transmissores foram lacrados, durante um desenho animado. Em Pernambuco, na TV Rádio Clube, a despedida foi muito triste. Mesmo proibida de transmitir a lacração, a emissora fez questão de exibir os últimos minutos derradeiros de sua existência. O editor-chefe, Osório Romero, virou repórter e fez um apelo para o presidente do Brasil, citando a família dos funcionários e pedindo clemência. Um cinegrafista chorou bastante e ressaltou que a Clube era considerada como um lar dos funcionários. Em Fortaleza, na TV Ceará, o Dentel, acompanhado de vários policiais, chegou na emissora e começou a lacrar os transmissores de imediato. Enquanto isso, era lida uma carta, pelo animador, Augusto Borges. O cantor Fagner, marcado pelas suas apresentações, estava presente no local e falou uma das últimas palavras. Logo em seguida, os dois se abraçaram e choraram juntos. Afinal, chegou o momento. Essa foi a última frase dita pelo canal.